Bom sábado. Texto aqui sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal do Véder de Oliveira, o equilíbrio das finanças públicas e a LRF. Esse texto é importante para analisar a glamorização da LRF, como as pessoas depositam tantas fichas na LRF, sendo que ela tem outros efeitos, né? Ela não parece ter os efeitos jurídicos pretendidos, mas ela tem outros impactos importantes de ser observados. Esse texto ele foi publicado em 2010, a gente já está em 2021, já se passaram 20 anos, mais de 20 anos da LRF, ela fez aniversário em maio do ano passado, mas ele mostra algumas considerações bem importantes, né, e analisa aqui também as modificações introduzidas pela LRF, sobretudo de respeito ao endividamento, né. Bom, de um modo geral, ao longo desses 10 anos, as normas elas não tiveram a efetividade esperada, porque outras normas anteriores a ela foram elas sim que viabilizaram um superávit mais efetivo ou ainda resoluções que já estavam condicionalmente previstas, né, para o Senado fixar limites da dívida, né. Bom, mas fato é que a maioria, boa parte de dispositivos da LRF não surtiram o efeito esperado. Mas já considero aqui que em relação à transparência, relatórios, até mesmo alguns mecanismos de controle, estas sim foram show. Também trouxe aqui, fiquei tangenciando alguns pontos de um artigo do professor Marcos Abram. Ele publicou um artigo no Jota sobre os 20 anos da LRF, passado, presente e futuro, né? Queria trazer mais para atualizar esse delta TI de 10 anos, né? De qualquer forma, ele destaca que até hoje não tem uma regulamentação de conselho fiscal que é previsto lá no final da lei, lá no artigo 67. Ainda também existe uma necessária falta ainda uma necessária imposição de um limite da dívida pública federal. Isso ainda não existe. Tem para os estados e tem para os municípios. Mas para a União é liberado, né? É open. Mas voltando aqui para o texto de análise do Véder, ao longo da primeira década da LRF, a gente observou alguns aspectos de duas índoles, né? Primeiro foram os impactos justamente a glamorização da LRF, a difusão de informações incorretas, né? Porque o insuficiente conhecimento, o desconhecimento da LRF foi um dos principais aqui atores para essa difusão dessa ideia de que a LRF iria solucionar todos os problemas. Então, os principais atores políticos começaram a enxergar a LRF com base em perspectivas equivocadas, e isso provocou 5 efeitos negativos que ele vai destacar. O primeiro seria o florescimento de resistências e preconceitos, que isso dificulta a compreensão da própria LRF e também dos seus objetivos e das suas implicações. Também existe, em alguns casos, a utilização de subterfúgios de hermenêutica na hora de você interpretar o que entra no cálculo da despesa pessoal, o que não entra, por exemplo. Sempre teve uma polêmica aí da questão da exclusão da dívida pessoal, da despesa pessoal do imposto de renda de terceirizados. E aí, quem é que tem que harmonizar isso? Não está na lei, né? E quem é que tem que controlar isso? Possível, né? Acho que os tribunais de contas têm uma importância relevante aqui, né? Uma outra questão que foi um efeito negativo desse insuficiente conhecimento dos atores políticos, a alimentação aqui de expectativas de que a LRF vai combater todas as mazelas da administração pública. E não é. A corrupção está instaurada e não é uma lei que vai resolver, né? A lei vai informar algumas diretrizes a serem tomadas, né? E ela é bastante concreta. Ela traz dispositivos bem realizáveis, né? Só que agora muito não se coloca em prática. Até porque a LRF ela não impõe sanções ao gestor, né? Ela impõe sanções
ao ente, né? Isso não que seja um problema, mas talvez seja uma convite para o gestor aceitar, beleza, não vou ser punido, quem vai ser punido é o ente. Apesar disso, existe uma lei de crimes de finanças públicas, né? E também de crimes relacionados a penas administrativas, né? Que pode ser aplicada por forma de multa até pelos próprios tribunais de contas, né? Uma outra questão foi a relegação a um segundo plano de discussões fundamentais aqui por causa da ênfase dada às questões de planejamento financeiro e orçamentário e ao acesso da sociedade a mais informações sobre as finanças públicas e a valorização da participação popular, né? Então, colocou isso em segundo plano, que no caso a democracia deveria ser exaltada e não colocada em segundo plano, né? Deixou as questões de como se faz uma LDO, como se faz uma LOA para o primeiro plano, e outras questões relevantes também foram esquecidas. Uma outra questão foi também, e aqui o fator externo, foi o desvio da concentração aqui da vontade política, né, que deveria ser voltado aqui à solução dos problemas técnicos e jurídicos que elas embarreram, né, a correta aplicação da LRF. Então, faltou aqui, e ele coloca bem essa questão, que não foi uma vontade de um ou dois políticos, foi uma vontade política. Achou que a LRF estava resolvendo os problemas ali, deixou dormindo em berço esplêndido e lá ficou. Impacto de outra índole foi o impacto na esteira da administração pública. E ele destaca que foram 3 impactos na administração pública. O primeiro foi na questão foi renovado aqui o interesse pelo processo orçamentário, né? Talvez tivesse adormecido desde os 64, com a Lei 4.320. Também foi renovado o interesse pela contabilidade pública e pela administração tributária. Também teve uma modernização aqui, na realidade um interesse maior pela modernização dos sistemas e dos mecanismos de arrecadação tributária e do controle dos gastos. Isso é inegável. Os critérios para instituir uma despesa obrigatória de caráter continuado, né? Mas isso gera uma consequência esperada, porque um dos pilares da lei de responsabilidade fiscal é justamente a instituição de mecanismos de metas, tanto para receitas, para despesas, para o resultado primário e nominal, né? E também, sobretudo, para a dívida pública. E aqui o endividamento e para as despesas de pessoal, né? Também houve uma intensa mobilização dos tribunais de contas. A lei, de fato, trouxe várias prescrições para os tribunais de contas, seja na questão de limite de alerta e também relacionados à fiscalização de outros dispositivos, além do que é mais uma lei para que o Tribunal de Contas possa analisar também políticas públicas, possa analisar atos dos gestores que estão ou não condizentes com a responsabilidade fiscal, né? E a LRF, sim, é mais uma arma aí para os tribunais de contas se utilizarem para um aperfeiçoamento da gestão. E aí, essa questão das percepções equivocadas da LRF é uma questão bastante delicada, porque ela não pode ser tida como a lei que vai garantir o equilíbrio fiscal e a lei redentora da moral da administração pública. Não, ela não é isso. Essas opiniões, elas são glamourizadas, elas são idealizadas e utópicas, porque a LRF não tem esse condão, né? Ela não tem, existe aparentemente, né? O Weller coloca que existe uma LRF paralela, né, que está rolando aí, uma LRF abstrata que não tem nada a ver com a que está aqui, porque as pessoas idealizam uma LRF resolvedora de problema, mas não é. A LRF é a nossa, que a gente tem no site do Planalto, tem aqueles dispositivos que muitas das vezes são dispositivos que não são bem regulamentados, por ser uma lei, poderia ter um pouquinho mais, mas enfim, carecem ainda de uma regulamentação, mas é uma idealização, né? Só que, por mais que seja idealizado, essa idealização tem aspectos positivos, né? Até
romper a nossa mudança cultural sobre a necessidade de uma responsabilização fiscal, né? A necessidade de uma boa gestão fiscal. Isso é bom. Conhecer a LRF, saber que ela é uma lei bastante, traz bastante ferramentas, né? Mas não pode delizar demais, né? Porque senão a gente vai se descuidar de enfrentar os próprios problemas técnicos jurídicos que a LRF impõe, né? Porque ela precisa de solução. Ela tem alguns dispositivos que precisam de solução. Vou até falar alguns aqui, mas alguns dispositivos não são autorregulamentáveis, né? Mas essa força simbólica, que ela é uma lei extremamente relevante para as finanças públicas, mas essa força simbólica, ela tem, né, bons efeitos justamente para a consciência da responsabilidade fiscal, né? A marca distintiva aqui da legislação simbólica, para um autor que ele coloca lá, seria que a produção de textos com a referência à realidade normativa jurídica, elas não servem para esse fim, mas primeiramente para finalidades políticas, né? E de caráter não especificamente normativos jurídicos. Então essa legislação simbólica ela vai apresentar efeitos sociais, efeitos indiretos, latentes, que esses, em algumas vezes, né, eles seriam sim mais relevantes que os efeitos manifestos de uma lei eminentemente normativo jurídico, né? Então, apesar de ser uma lei normativamente eficaz, uma legislação simbólica, pode advir efeitos positivos, que seriam efeitos políticos e não jurídicos, né? E aí, basicamente, terá espaço sim para haver uma melhoria, mas que não haja esse preenchimento dessas lacunas normativas com muita pressa, né? Que seja algo estudado, realmente passe nas comissões, haja debate, para que também não haja um retrocesso na responsabilidade da gestão fiscal. Porque uma lacuna, ela serve para ser preenchida com coisas que vão, de fato, corresponder à ideia do legislador ali, à ideia do objetivo ali das medidas, das métricas ali que a LRF impõe. Não é porque tem uma lacuna que vai poder distorcer o objetivo da lei. Então é isso. A LRF ela vai se sustentar aqui não sobre a correção jurídica normativa, mas sim sobre o compromisso da responsabilidade fiscal que deve ser duradouro para os gestores, né? E isso contribuindo aqui para o equilíbrio das contas públicas, para o controle da inflação, o controle do endividamento também. Bom, uma coisa que eu destaquei, que eu queria falar, e também eu julgo importante, até porque o texto ele vai tratar como a gente já soubesse a história das finanças públicas, e na realidade a gente não sabe. Eu tive que correr atrás de alguns marcos legais de finanças públicas no Brasil, e eu peguei desde 1986. Não vou catar lá desde o pós-guerra, os marcos de finanças, né? Mas peguei aqui, fiz quase ali em 1988, na data da nossa Constituição, para melhor compreender, né? Porque muitas das vezes essa compreensão vai falar assim, foi isso aqui que realmente contribuiu para o equilíbrio das finanças públicas e não a LRF, entende? Foram questões anteriores à LRF. Bom, em 1986 foi criado o Tesouro Nacional. Em 1987, a implantação aqui do Sistema Integrado de Administração Financeira, o CIAF, do governo federal, que aí o CIAF ele controla o orçamento, controla o patrimônio, controla a execução contábil. Bom, e em 1988, com a nossa Constituição, teve a questão da unificação do Tesouro, do Caixa do Tesouro Nacional, por meio da criação da conta única do Tesouro, que é administrada é mantida pelo Bacen, mas é operacionalizado pelo Banco do Brasil, né? Tudo que é dinheiro tem que estar guardado aí nessa conta única. Em 93 houve o primeiro PAF, houve um plano de ajuste fiscal que é materializado na lei 8727, que teve o objetivo de fazer o refinanciamento da dívida dos estados e municípios com a União, né? Isso foi uma ação isolada para tentar
tentar ter um pouco de responsabilidade na gestão fiscal, mas frisa, aqui é um ponto importante, o refinanciamento da dívida dos estados e municípios vai permitir com que haja esses contratos de refinanciamento da dívida com cláusulas bastante restritivas para os estados e para os municípios. E isso sim é um ponto que pode ter influenciado mais que a LRF. Né? Continuando, em 94 teve aqui o Plano Real, contribuiu aqui para a estabilização da moeda. Né? O real e o dólar começaram a ter eles tiveram ali no caso a relação de 1 para 1, e isso teve uma grande importância porque isso possibilitou ter uma noção mais clara da dívida líquida do Brasil, para saber qual que seria um valor mais preciso de quanto realmente o Brasil está devendo. Né? Bom, em 95 teve a promulgação da Lei Complementar 82 de 95, foi a Lei Camata número 1. E essa lei tratou do limite de gasto com despesa de pessoal, até porque a Constituição que informa que deve haver uma lei complementar que trate de gasto pessoal, então essa Lei Camata número 1 foi a primeira. Em 97 houve um outro PAF, um Plano de Ajuste Fiscal, o 9496 de 97, que objetivou aqui o refinanciamento da dívida mobiliária. Em 1999 houve aqui a publicação da Lei Camata número 2, né, que também tratou de limites de gasto pessoal, a Lei Complementar 86 de 99. E aí eu faço uma pausa para relatar que em 1998 teve uma crise na Rússia, afetou o Brasil, e aí o Brasil teve um ponto que ele teve que ir ao FMI para pegar dinheiro emprestado. Só que no momento que ele pediu dinheiro emprestado, a FMI ele estabeleceu algumas condições, dentre as quais duas delas era a necessidade de uma lei de responsabilidade fiscal, a LRF de 2000, e a necessidade aqui de um órgão de controle interno. A CGU foi implementada em 2003. Né? E aí o principal ponto é, se você vai pegar empréstimo, como é que você vai garantir o pagamento de juros e da amortização da dívida? Como é que vai dar essa segurança para o FMI? Né? E aí a questão é, a resposta a essa questão é, fazendo aqui um resultado primário positivo. Vai ter um superávit primário, se vira. Então a LRF, por isso que ela trouxe na LDO os anexos de metas fiscais, aqui impondo um superávit primário para garantir o pagamento aqui de juros e da amortização. E por isso também que jamais poderia contingenciar, se pode contingenciar lá no artigo 9º, né, pode, que quando quando há quando você vê que vai ser frustrado uma apuração do resultado primário nominal, né, e a despesa está crescendo, há necessidade de contingenciamento, mas esse contingenciamento de despesas pode contingenciar muita coisa, com exceções lá de obrigações constitucionais, das despesas ressalvadas pela LDO e do refinanciamento da dívida e dos gastos de serviço da dívida. Né? Porque você tem que garantir que vai ser pago os juros, tem que garantir para dar segurança para o seu credor. Né? Então, pode contingenciar a construção de uma escola, deve contingenciar a construção de uma escola, mas você não pode contingenciar o pagamento de serviço da dívida. Bom, continuando esse histórico, em 2000 teve a criação da LRF, que aqui reuniu aqui as metas para tentar equilibrar a receita e a despesa, e aqui o governo aproveitou e juntou todas aquelas medidas esparsas de refinanciamento da dívida, limite de gasto pessoal, né, e a Lei Camata, número 1, e os PAFs. E também, em 2010, um outro marco importante foi a criação do MCASP, publicação do Manual de Contabilidade aplicado ao Setor Público. 2010 também teve a implementação das NBASPs, das Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Serviço Público. NBC, falei NBASPs, mas a NBASP é de auditoria. Confundia. Acontece. Foi as normas de contabilidade. Também houve a publicação da Lei Complementar 131, que ela alterou alguns dispositivos da LRF, mas eu trouxe ela aqui porque ela introduziu alguns dispositivos de participação popular aqui. Em 2011 teve uma implementação de sistemas de custos. Em 2013 a unificação do plano de contas de PECASP. Em 2020 teve a porra toda com um PEC de orçamento de guerra, sei lá quantas modificações na LRF, enfim. 2020 é uma na parte. 2020 não tem mais. A partir de 2020 não fica difícil estudar para assuntos que envolvam a LRF, porque realmente a lei começou a ter
ficar hipertroficamente regulamentada. Uma questão interessante aqui é trazer essa parte inicial aqui da LRF, a sua exposição de motivos, os seus objetivos e pilares, para poder entender também um pouquinho dos aspectos específicos que eu vou abordar daqui a pouco. A razão fundamental aqui da LRF foi a necessidade aqui histórica de instituir processos estruturais de controle do endividamento, e de forma direta ou indireta. E alguns pontos do exposição dos motivos, vale a pena trazer aqui, que o projeto, exposição dos motivos, estava explícito que o projeto integrava um conjunto de medidas de Programa de Estabilidade Fiscal, PEF, né, apresentado aqui à sociedade brasileira em outubro de 1998, que tinha o objetivo a drástica e veloz redução do déficit público e da estabilização do montante da dívida pública em relação ao PIB. E aí, uma outra questão da exposição de motivos, que com a conformação desse arcabouço da LRF, assegurariam uma disciplina eficiente para evitar os déficits, e aqui ele frisa-se, né, recorrentes e moderados, né, e também evitar a expansão do indesejável da dívida pública, a partir da sua elevação acima dos limites máximos e prudenciais, né. Além disso, no parágrafo 10º da exposição de motivos, os ministros eles vão explicar por que o controle de endividamento público constituiu uma preocupação central aqui da política econômica do governo. E a exposição ressalta que esse equilíbrio intertemporal das contas públicas é entendido como um bem coletivo de interesse geral da sociedade brasileira e por ser condição necessária para a consolidação da estabilidade de preços e também da retomada do desenvolvimento sustentável. Então veja, a LRF tem essa função macroeconômica, né, para alcançar esse desenvolvimento, essa estabilização de preços, né? Enfim, ela tem esse condão fora orçamento público, né? Tem esse aspecto de finanças, realmente. Os objetivos da LRF, basicamente, eles classificam em macroeconômicos, em objetivos financeiros e objetivos orçamentários, né? E isso também está explícito aqui naquela questão de visar prevenir déficits imoderados e recorrentes que estava na exposição de motivos que eu trouxe aqui. Os pilares da LRF estão lá no artigo 1º, parágrafo 1º, lógico que está um parágrafo gigante, mas traz uma série de ideias dentro dele, né? Por exemplo, em relação à dívida e endividamento, a realização de operações de crédito, de limites de controle, né? Traz também pilares de planejamento macroeconômico, financeiro, orçamentário, através das metas fiscais, dos acompanhamentos de controle de execução orçamentária, traz questões atinentes às despesas de pessoal, isso inclui os limites e as formas de controle, também a validade dos atos que também vai resultar o aumento de despesa, as despesas obrigatórias vai trazer questões referentes à compensação dos efeitos financeiros, aqui regras específicas também para as despesas relacionadas da Seguridade Social. Em relação à receita, e é bastante importante aqui a LRF trazer critérios para a concessão de benefícios tributários, né, para não sair dando isenção arbitrariamente, e também critérios para a transparência da administração tributária. Uma outra parte da LRF vai trazer a transparência, o controle social e a fiscalização, sobretudo por meio da divulgação, da produção dos relatórios, por meio da participação popular, do chamamento, né, da LRF instar aqui os tribunais de contas a agir, né, também por meio dos relatórios aqui, já falei, mas citando aqui especificamente o RGF, Relatório de Gestão Fiscal, Relatório Resumido da Execução Orçamentária, e também um último pilar aqui, pode trazer um anexo aqui à LRF, que é a própria lei de crimes de responsabilidade fiscal, também prescreve condutas de infração administrativa, além de crimes.
e está na Lei 10.028, que também é de 2000. E aí prevê que também o gestor pode ser multado, enfim. Vou dar uma pausa aqui para pegar um café e tratar de aspectos específicos do texto agora. É bom? Eu dou uma releitura em alguns pontos aqui para ficar com a cabeça fresquinha.